Bom, boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Sobre isso tudo que foi falado, cara, desde o louvor até o que o Leandro falou, ao seminário que teve hoje de manhã a respeito da volta do nosso Senhor, uma pergunta que eu faço a vocês e peço isso com muito carinho: tudo que vocês estão ouvindo hoje aqui, entendam, tudo que vocês estão ouvindo hoje aqui, levem em seus corações e reflitam. Por quê? Porque a vida do cristão é uma vida de reflexão. Se eu não reflito sobre os meus atos, logo eu não entendo o que é estar próximo de Deus. Por isso que Paulo fala antes da Santa Ceia o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba deste cálice. Então tudo que você está ouvindo hoje aqui eu peço. Por que eu peço isso? Como o rapaz que veio aqui hoje mais cedo, o Rafael, falando a respeito da volta de Cristo, ela está iminente, ela está próxima. Isso não é brincadeira, isso realmente não é brincadeira. E nós falamos sobre santidade aqui, Isabelle cantou sobre santidade, Diego ficou aqui deslumbrado perguntando o que os anjos viam, Jacó viu a própria glória de Deus em si, manifesta num anjo, e sua vida foi transformada. E eu faço uma pergunta a nós, igreja: por que nós somos tão obstinados em ainda assim enxergar isso tudo? Em ainda assim, por isso que eu estou pedindo para vocês refletirem sobre tudo que vocês estão ouvindo. Por quê? Porque uma palavra, ela é uma semente, e ela pode frutificar, ou ela pode morrer, porque toda semente, ela precisa ser cultivada e cuidada. Cristo fala o quê? Que o reino de Deus é semelhante a uma semente, ou o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Que o homem faz? Vende tudo o que tem e compra esse tesouro e o enterra. Quando ele fala isso, é o homem que entende que o reino, que Cristo, a graça, ela é tão preciosa, que ele vende tudo que tem e coloca em seu coração, ele enterra em seu coração, e isso faz frutificar. Então eu peço e eu clamo ao Senhor que realmente tudo que vocês estão ouvindo aqui possa frutificar. Por que eu peço isso? Porque às vezes, por mais que a palavra venha a ser pesada, por mais que a palavra venha a ser dolorosa, por mais que machuque, Deus sempre repreende o seu filho. Ele sempre repreende o seu filho. Isso foi com o povo de Israel, isso é com a igreja, e isso vai continuar sendo até o seu retorno. Por quê? Porque ele só repreende o que ama. Entretanto, em Hebreus também fala que aquele que não aceita a sua correção não é seu filho. Então preste muita atenção no que você tem feito com as palavras que você tem escutado. Preste muita atenção com tudo que você tem guardado em seu coração. Porque se você não aceita a repreensão de um pai amoroso que entregou um filho por você, talvez você não seja filho. Como o Leandro falou, que às vezes nós estamos aqui, somos filhos de crente, tem algumas pessoas aqui que não são, e eu peço que a graça se manifeste também. Somos filhos de crente, estamos há tanto tempo na igreja, mas ainda assim, nós não entendemos. Toda vez nós estamos vindo ao culto, estamos cumprindo os ritos. Estamos cumprindo o rito. Qual é o rito? Eu venho ao culto, eu oro, eu levanto as minhas mãos, eu venho e digo: Senhor, Tu és santo, eu entrego a minha oferta. Eu faço isso tudo. Isso é cumprir um rito. Mas e o que importa? O rito não é importante? Ele é importante. Mas se ele não vem acompanhado de obediência, ele não é nada. E isso se mostra tanto no povo de Israel, quanto na igreja. Esses paralelos, eles permanecem eternamente. Isso é eterno. Tanto é que Deus fala para Saul que: Saul, eu não queria seu sacrifício, eu queria sua obediência. Davi fala o quê? Um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Deus não estava nem aí para o sacrifício de Davi, embora o sacrifício seja importante. O sacrifício era importante, mas se ele não tivesse acompanhado de obediência, ele não era acompanhado de verdade. Como assim ele não era acompanhado de verdade? Eu vou ler com vocês Jeremias 7. Mas não só Jeremias 7. Mas como assim o rito, sem a obediência, ele não é acompanhado de verdade? Simples. Quando Deus vai ao Sinai e entrega os 10 mandamentos a Moisés, os 10 mandamentos ali estão expostos o quê? Em Mateus, Cristo revela para nós. Os 10 mandamentos se resumem a amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. A graça nos revela isso por meio de Cristo. Todo mundo concorda comigo?
Amém? Então, depois que ele revela isso no Monte Sinai a Moisés, que ele começa a estabelecer os ritos para o santuário. Os ritos só vão acontecer ou serem estabelecidos quando o povo aceita a aliança. E qual é a aliança? Cumprir os 10 mandamentos. 10 mandamentos se resumem ao quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Você está cumprindo isso? Obedecendo? Agora a gente parte para o rito. Que o rito se torna verdade, ou seja, tudo que eu faço aqui se torna verdade. Tudo que eu faço aqui tem valor de fato quando é completo. E quando é completo? E eu acho que eu nunca vou parar de falar isso. Da última vez que eu falei sobre Filipenses a respeito de Paulo. Desejar sim a morte para encontrar a Cristo, só que ainda assim ele pensava a respeito de quê? Cara, sim, morrer com Deus é lucro, entretanto eu ainda vejo que eu tenho um trabalho aqui. Então para que vocês sejam aperfeiçoados, o que eu peço? Eu seguro mais um pouco aqui. Eu podia morrer agora? Podia, mas como eu quero que a igreja se aperfeiçoe e se torne conforme Cristo é, cara, eu espero um momento. Então, o rito só é completo, a nossa ritualidade aqui, o que nós fazemos aqui, só é completo quando a pessoa que está do seu lado ver Cristo manifesto na sua vida. E a pessoa só vai ver Cristo manifesto na sua vida se você for filho. Se você não for filho, ela não vai ver. Então, por isso que eu peço, tudo que vocês estão ouvindo aqui essa noite, guarde. Por que guarde? Porque a vinda do Senhor é iminente. Seja pelo fator arrebatamento, ou seja pelo fator morte. Como assim pelo fator morte? A gente às vezes tem uma expectativa muito grande na nossa vida. Como assim? Ao homem foi dado o que Salomão fala? O direito de fazer projetos e planos. Entretanto, a última palavra vem do Senhor. Só que quando esse entretanto, a última palavra vem do Senhor, também tem uma vírgula ali, não nessa passagem, mas quando Tiago fala da vida do homem, citando Provérbios de Salomão. O que ele fala a respeito da vida do homem? Que a vida do homem é breve. Aí ele começa, é como a fumaça que hoje está e pela manhã se dissipa. Eu não sei o que vai acontecer comigo agora. Você não sabe o que vai acontecer com você agora. Ninguém sabe. Então, se essas palavras eu não guardo no meu coração e elas não frutificam, amanhã talvez seja tarde. Por que seja tarde? Porque, gente, olha só, nós estamos na graça. Nós estamos na graça. Mas o juízo e o dia do Senhor ainda virá. E representatividades e tipos desse juízo aconteceram no passado. E o povo de Israel, em ciclos, por não observar e por não guardar as palavras do Senhor, eles foram o quê? Eles foram dizimados. Eles foram destruídos. Eles foram destruídos. Isso dói? Dói. É pesado? Muito pesado. Por que é pesado? Porque eu quero que vocês entendam e guardem isso no coração de vocês. O rito não vale de nada. Você está sentado nesse banco e vim para cá? Não vale de nada. De nada. Se o seu amor pela pessoa que está do seu lado ou pela pessoa que está lá fora não for manifesto. Porque a todo momento durante a Bíblia Deus falava o quê? Falou em Isaías, falou em Jeremias, eu estou cansado. Eu estou cansado dos seus cultos, das suas festas de lua nova, eu estou cansado. Vocês são hipócritas. Eu falo isso dolorido porque a minha alma é assim. Vocês são hipócritas. Hipócritas porque vocês esqueceram o quê? Da minha justiça. E quando Deus fala da justiça dele, ele fala da justiça dele para com o órfão, para com a viúva, para com o estrangeiro, para com o necessitado. Tanto é que a marca da igreja primitiva era essa. Quando Paulo se apresenta aos apóstolos, o que os apóstolos falam com ele? De fato, você prega a mesma coisa que nós. Entretanto, não esqueça de uma coisa, de cuidar de quem? Dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Por que eles falariam isso? Será que havia necessidade deles falarem isso se Paulo estava pregando a mesma coisa que eles? Não faria sentido, certo? Não faria sentido, porque se ele está pregando a mesma coisa, logo ele sabe que ele tem que cuidar de quem? Dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Ainda assim, o que eles fazem? Eles reafirmam isso. Por que eles reafirmam? Porque eles andaram com o Senhor da palavra. E eles entendiam que o quê? Assim como Israel tropeçou na pedra angular, na pedra de esquina, se eles não cumprissem e se eles não observassem, eles tropeçariam em Cristo. E uma coisa muito importante a se falar, dura coisa é tropeçar em Cristo. Dura coisa é quando a pedra angular vem e desfaz os nossos sonhos,
desfaz o que nós pensamos que é certo, quando ele vem e nos derruba. Por quê? Dura coisa é, porque enquanto vida, enquanto reflexão, você pode ser salvo. Vou falar de novo. Enquanto vida, enquanto reflexão, enquanto se está aqui, você pode ser salvo. A graça está aqui. A graça está manifesta. Ela está. Só que pela dura cerviz, pelo coração duro, pelo coração obstinado do homem, ele se põe debaixo do juízo. E esse juízo um dia pode ser eterno. Esse juízo um dia pode ser eterno. Então cuidado com o que você tem feito, com as palavras que você tem recebido. Cuidado com o seu coração obstinado. Por quê? Porque o juízo ele pode ser eterno. Eu vou ler com vocês aqui Jeremias 7, para a gente começar a discorrer a respeito dessas coisas. Uma coisa que eu queria falar com vocês a respeito de Jeremias. O chamado de Jeremias é muito interessante. Por que é interessante? Porque Jeremias, no início do seu livro, ele fala, Deus fala para que o chamou. Deus fala que chamou Jeremias para destruir, para derribar, para arrancar e para desmoronar. 4 coisas. Logo à frente ele fala assim: também te chamei para plantar e para regar. O ministério de Jeremias é acompanhado dessas 5 coisas. Dessas 5 coisas que Deus o chamou para fazer. O que isso tem a ver, Jean? É que o chamado de Jeremias, o próprio livro de Jeremias em si, por mais que tenha ocorrido tudo, e entenda, Jeremias foi um profeta pré-exílio. O que é pré-exílio? Antes de tudo que ele falou que ia acontecer, ele estava pregando. Antes do povo ser levado cativo, antes de Judá ser levado cativo pelos babilônios, ele já estava falando o que iria acontecer ao povo se ele não obedecesse o que Cristo tinha estabelecido. Ele estava falando, ele estava alertando, que é o papel de todo cristão hoje em dia, é o quê? Alertar o nosso irmão a todo momento. Cara, olha só, ele vai voltar. Cara, o juízo é iminente. A destruição da sua alma e do seu corpo. Por mais que você não tenha ouvido isso ainda, mas eu acredito que ouviram porque aqui falou, a destruição da sua alma e do seu corpo é iminente. Ela vai acontecer se você não estiver debaixo da lei de Cristo. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Eu peço perdão pelas palavras pesadas, mas ela vai acontecer. Assim como Jeremias falou ao povo, que se o povo não obedecesse, Deus iria destruir o povo, Deus iria dizimar. Eu estou aqui para te dizer, como Paulo disse à igreja, Deus vai voltar e quem não estiver nele, juízo eterno, morte eterna. Não sei se vocês têm menção do que é eternidade. Eu não tenho, mas é muito lindo eu chegar. Não, eu estou só usando um exemplo. É muito lindo eu pegar e usar o exemplo. Cara, o que é que os anjos veem? Só que se você não está nele, você não vai ver nem o que os anjos veem e você nem vai ouvir ele. Você simplesmente vai ouvir assim: apartai-vos malditos que eu não te conheço. Eu não te conheço. Embora eu tenha me mostrado e tenha a vontade de me tornar conhecido por ti, vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. Então, cuidado. E eu queria ler Jeremias 7 com vocês. Antes de ler Jeremias 7, eu vou ler o 6. Assim, ó. O 6 é só um conselho de Jeremias. Assim disse Yahvé: parai sobre os vossos caminhos e vede, perguntai sobre as sendas de outrora. Qual era o caminho do bem? Caminhai nele, então alcançarei repouso para vós. Jeremias 6:16. Eu vou ler o 7. É só para mim fazer esse parênteses a respeito de um conselho de Jeremias. Jeremias fala assim: cara, analise, pergunte a Deus, pergunte aos antigos, qual é o caminho do bem? Qual é o caminho do bem? E por que Jeremias falava isso? Porque na época dele havia sacerdotes, havia anciões com quem ele podia conversar, e as pessoas podiam perguntar: cara, por onde eu devo andar? Qual é o caminho que Deus estabeleceu para a gente? Faça isso. Há pessoas do seu lado que estão ali para te ajudar e te aconselhar. São como esses anciões da época de Jeremias. Só que eu não queria me apegar a isso. Por mais pesado que seja, eu queria continuar. E olha o que Deus falou a respeito disso. Olha o que o povo falou
a respeito da resposta de Deus, do que Jeremias profetizou. Olha o que o povo falou. É por isso que eu falo, cara, a gente tem que tomar cuidado com os ídolos que nós levantamos. Isso aqui foi tudo por causa de idolatria. Idolatrias estabelecidas no reino. Olha só o que o povo falou para ele. Mas eles disseram, não caminharemos nele. Aí Deus vai e fala, estabelecei sobre vós sentinelas e atendai ao sinal da trombeta. Isso aqui é Deus já entrando em juízo com o povo, porque o povo falou, eu não quero caminhar nas suas palavras, eu não quero perguntar aos antigos quais são os seus caminhos, eu não quero. E eu posso falar uma coisa para você? De verdade, qual é a diferença da gente para o povo de Israel? Pensa um pouco, qual é a diferença de você para o povo de Israel? Obrigado, meu irmão. Qual é a diferença? Fala para mim qual é a diferença. Seja sincero com você. Coloque o seu coração hoje na balança de Cristo, no espelho. Coloque o seu coração no espelho e seja sincero. Qual é a diferença de você para o povo de Israel? Quantas vezes Deus fala contigo e você fala que não vai obedecer? Quantas vezes? Muitas vezes. Só que a gente acha que Cristo, que graça, por ter sido dado de graça a nós, mas por um sacrifício alto, ela não merece ser obedecida, ela não merece ser observada, ela não merece ser cumprida. A gente só acha. Posso ser sincero com você? Não me interessa o que você pensa, nem o que eu penso a respeito da graça. Interessa o que a Bíblia fala a respeito do que é graça. E posso ser mais sincero ainda, se você não cumpre o que a Bíblia fala a respeito do que é graça, meu amigo, tudo o que aconteceu com Israel, tudo que Cristo fala que vai acontecer nas taças, e o lago de fogo está preparado para você. Sabe para que eu oro? Para que tanto vocês quanto eu, de fato, nos arrependamos. De fato, encontremos o Cristo. Sabe por que eu falo isso? Porque por mais que tenha um momento de apostasia na época da igreja, sempre existiu pessoas com coração fervoroso. Por mais que tenha um momento de apostasia, sempre existiram pessoas para cumprir o mandamento de Cristo, ir, de amar, e pregar, e fazer, sempre existiram. E por que nós não somos uma dessas pessoas? Por quê? Por que nós não somos? Qual é a dificuldade de fazermos isso tudo? Sabe qual é a dificuldade? Às vezes é falta de conversão, como o próprio Jacó. Às vezes é falta de conversão. Eu quero ser chamado de filho, mas eu não quero cumprir as ordens do meu pai. Eu só quero ser chamado de filho. Só isso, como o povo de Israel fazia. O templo é meu, o templo é do Senhor, eu sou o povo de Deus. Mas sabe o que Deus fala? E eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Vamos ler Jeremias 7 aqui comigo. Isso aqui é um oráculo, é uma profecia. Jeremias 7. 7 mesmo, vou começar. Isso aqui é um oráculo, é uma profecia. É uma das muitas profecias de Jeremias a respeito do que Deus faria com o povo. Ele começa assim, ó. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte de Yahvé. Posta-te à porta do templo de Yahvé e anuncia ali esta palavra e dize: escutai a palavra de Yahvé, vós todos os judeus, que entrais por essas portas para adorares Yahvé. Assim disse Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel. Mais uma vez, a mesma coisa que aconteceu no capítulo 6, ele vem repetir no capítulo 7. Olha só o que ele fala: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Esse lugar que ele está falando é Judá, Jerusalém, Reino do Sul. Depois que Israel tinha sido dividido, devido à briga entre dois reis, devido à multiplicação ali da iniquidade, Israel se divide em dois, Reino do Sul e Reino do Norte. Isso aqui é para o Reino do Sul, Judá. Aqui, Israel já tinha sido dizimada, porque tudo que Judá está começando a fazer agora, Israel já tinha feito. Israel já tinha sido destruída aqui, destruída pelo Império Assírio. Israel já tinha sido destruída por falta de arrependimento. Já havia sido. Isso aqui agora é Jeremias falando com Judá de coisas que vão acontecer no porvir. Aí ele continua: melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras mentirosas, ou seja, não confieis, não firmeis seus passos em palavras mentirosas, dizendo a mesma coisa que a gente fala. O que a gente fala? Essa casa é do Senhor. Essa casa é do Senhor. E ele vai falar 3 vezes. Por que ele vai falar 3 vezes? Porque aqui a palavra templo é algo muito importante, ainda mais para o povo judeu. Por que a palavra templo era muito importante? Porque o judeu acreditava empiricamente, eles acreditavam de fato que o templo era a casa de Deus. Só que o templo só era a casa de Deus enquanto eles fossem obedientes.
enquanto não fossem, de nada valia. Por que de nada valia? Porque do que adianta eu falar que aqui é a casa de Deus se eu pratico iniquidade? Se eu pratico idolatria? Do que adianta eu falar que aqui é a casa de Deus? Eu sou hipócrita. Porque isso aqui nem é a casa de Deus, é a casa da minha idolatria. Isso aqui é a casa da minha idolatria manifesta. Como assim a causa da minha idolatria manifesta? Eu venho todo dia, falo que adoro ao Senhor, mas não cumpro os seus mandamentos. Eu ponho a minha família às vezes acima de Deus, ponho o meu cargo, ponho a minha profissão, ponho os meus dons, ponho a igreja, o templo em si, na frente de coisas que não são para ser postas. Então eu não venho adorar Deus de fato. Eu venho adorar um Deus que eu imaginei, que eu criei, não um Deus da Bíblia. E isso aqui é tão sério que o povo de Israel teve a capacidade de falar que não iria obedecer. Então eles sabiam o que estavam fazendo. Então posso falar uma coisa para vocês de novo, com muito amor? Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Vocês não estão enganados. Não estão. Porque senão seria muito fácil naquele grande dia as pessoas falariam: Senhor, eu não sabia. Eu não sabia. Não me ensinaram, não me falaram. Só que o grau da nossa hipocrisia é tão grande que Paulo fala em Romanos o quê? O homem olhou para a natureza. E a natureza revelava a glória de Deus. Quando Paulo vem trazer o tratado a respeito da graça, a respeito da doutrina da depravação do homem. E ele fala, a natureza, as coisas criadas, elas anunciam quem Deus é. Entretanto, Paulo continua falando, vocês escolheram fazer o quê? Deuses para si, parecido com vocês e parecido com uma natureza pura que Deus criou e decidiram adorá-los. Só que ele não fala que a galera ali, porque aquilo ali é para a igreja. Aquela carta a Romanos é uma carta para a igreja de Roma. É uma carta tanto para os judeus que estão em Roma, quanto para os gentios que estão em Roma. Porque senão seria muito fácil eu falar, pô, o judeu tem a Torá na mão, mas o gentio não tinha. Então ele fala, cara, vocês decidiram olhar para as coisas que eu criei e fazer ídolos à sua imagem. Vocês decidiram isso. Vocês decidiram isso. Vocês. E eu vou continuar lendo aqui e gostaria que vocês refletissem realmente a respeito dos ídolos que vocês têm levantado no seu coração, a respeito das coisas que têm te afastado de Deus. Por quê? Porque esses ídolos podem ser derrubados de duas formas. Ou Deus derruba os ídolos e te restaura, ou Ele derruba você e os ídolos. E dura coisa é se Ele derrubar você e os ídolos. Porque se Ele derrubou vocês e os ídolos, significa que para você não há mais salvação. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel e o que pode acontecer com a igreja, que mais para frente eu vou ler Romanos 6 com vocês. Mas vamos continuar lendo 7 aqui. Não se apegueis às palavras mentirosas. Aí ele fala aqui, dizendo, este templo é de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé. 3 vezes, porque era uma coisa muito preciosa para o povo. Aí ele continua, porque se realmente melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, e se realmente praticardes o direito, olha só isso aqui, tu vê que Deus não começa falando sobre rituais, Ele não começa falando sobre rituais, Ele fala sobre rituais depois. Olha a primeira coisa que ele fala, eu vou ler novamente, realmente praticardes o que é direito, cada um com o seu próximo. Aí ele começa a apontar para o decálogo, para os 10 mandamentos que foram estabelecidos aqui. Aí ele começa a apontar, olha só o que acontece. Se não oprimides o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não derramardes sangue inocente neste lugar, e não corredes atrás dos deuses estrangeiros, os 10 mandamentos. Isso aqui é os 10 mandamentos, cara, explícito. Isso aqui é os 10 mandamentos que foram abandonados. Ele não está falando de forma de culto. Porque aqui em Jeremias, o povo ia sempre fielmente cultuar a Deus. Eles iam cultuar a Deus fielmente. No livro de Jeremias aqui, na história, se você for ler reis, há profetas, há sacerdotes, tudo está ali. Tudo está acontecendo ali. Só que tem outro porém, os sacerdotes na época de Jeremias, os profetas falavam que ia vir paz, quando na verdade a paz não ia existir. Ia vir a espada. E eles eram profetas mentirosos, que tanto é que contra a vida deles a espada chegou e eles morreram, antes do exílio chegar. E eu vou continuar aqui, ó. Inocente, não
corredes atrás de deuses estrangeiros para a vossa desgraça, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais há muito tempo e para sempre. Eis que vos fieis ele fala assim, ele fala no início, não se firmeis em palavras mentirosas. Ele vem e aconselha de novo que nem ele fez no 6 e no início do 7. Aí depois ele fala o quê? Vocês se firmaram em palavras mentirosas que não podem ajudar vocês. Vocês decidiram se firmar em... Eu falei o quê? Deus falou? Não se firmeis em palavras mentirosas. Como assim palavras mentirosas? Se a palavra é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu não tenho que fazer barganha com Deus. Se eu sou filho, eu só obedeço. Eu não faço barganha. A minha vontade, ela pode sim ser feita por Deus, pode. Se o meu coração estiver alinhado com o dele. Porque eu posso te dar uma notícia, se o teu coração não estiver alinhado com o dele, mano, você não vai receber o que você pediu. Você não vai receber. E eu falo isso sinceramente. Você não vai receber. Por quê? Porque a vontade é dele. A Bíblia fala que o quê? Que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E logo, se somos filhos de Deus, andamos não segundo a carne, mas segundo a lei de quem? Segundo a lei de quem? Do Espírito, segundo Cristo. Paulo fala o quê? Já estou crucificado com Cristo e a vida que agora levo não a vivo em mim, mas vivo pelo Espírito e Cristo. Não é minha vida, não é a sua vida, não são os seus desejos, não são as suas vontades. Me desculpa, sinceramente, não são as suas vontades, não são os seus desejos. É o desejo e a vontade dele. E mais uma vez eu falo, se você não está debaixo da vontade dele e dos desígnios dele, cara, eu oro e peço para que tanto você quanto eu nos arrependamos. Enquanto ainda há tempo, eu oro para que a graça nos alcance. Eu oro, eu clamo por isso. Por que eu clamo? Porque, cara, se ela não alcançar, é juízo. É juízo. É juízo. E aqui o povo de Israel ainda teve uma... Eu vou continuar lendo, mas o povo de Israel ainda teve uma... Como se fosse uma chance, porque eles ainda foram restituídos. Porque o grande dia ainda não havia chegado. O dia do Senhor, que no Velho Testamento é falado como o lamento de Jacó, ainda não havia chegado. Mas qual o paralelo que eu quero fazer? Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E ele está muito próximo. Muito, muito próximo. E eu vou continuar lendo aqui. Não é assim roubar, matar, cometer adultérios, jurar falso, queimar incenso a Baal, correr atrás de deuses estrangeiros que não conheceis? Aí olha o que ele fala. Depois vocês têm a cara de pau de se apresentarem a mim no templo onde o meu nome é invocado e dizer, estamos salvos? Vocês vêm a mim, depois de fazer isso tudo, e ainda falam que vocês estão salvos? Vocês realmente estão entendendo o que vocês estão fazendo? Vocês realmente entendem o que é graça? Paulo fala que graça não é libertinagem. Paulo fala para nós não abusarmos da graça. Embora eu esteja no Velho Testamento, isso tudo aqui está em Romanos. Isso tudo aqui está em Romanos. Para que ninguém fale assim, mas você está pregando a lei. Você está pregando a lei, você está pregando o Velho Testamento. É a Bíblia. Tudo que aconteceu com o povo aqui acontece com a igreja. Tudo que acontece aqui com o povo acontece com a igreja. O povo de Israel se entregou às suas próprias paixões. Romanos fala o quê? Que o homem decidiu se entregar às suas próprias paixões. O que Deus fez com o povo de Israel? Tá bom, vocês querem? Vão. O que Paulo fala em Romanos? Deus decidiu largar ele às suas próprias paixões. Qual é a diferença? Me fala qual é a diferença. Qual é a diferença? Eu oro para que Deus não nos entregue às nossas próprias paixões. Que antes dele nos entregar às nossas próprias paixões, que ele venha nos destruir. Que ele venha destruir tudo o que nós pensamos. Que ele venha destruir nossos ídolos e nos trazer para próximo. Porque a partir do momento que ele nos abandona, acabou. Acabou, meu amigo. Porque a Bíblia fala que dura coisa é cair na mão de Deus. Porque quem vai te livrar da mão dele? Quem vai te livrar da mão de Deus? Quem, se não for ele? Então eu oro para que de fato nós venhamos nos arrepender. Eu oro para que de fato nós venhamos praticar o que é certo. Eu oro e clamo para que nós venhamos entender o que é graça. Graça não é, eu estou cansado e não vou fazer o que a Bíblia manda. Graça não é, eu não quero ser submisso. Graça não é, eu não vou evangelizar.
Graça não é eu não vou amar meu próximo. Graça não é eu não vou pastorear. Graça não é eu não vou gastar a minha vida pelo aquilo que Cristo mandou eu gastar. Se você faz tudo ao contrário, meu amigo, me desculpa. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Me desculpa, de verdade. Você está no lugar errado. E eu falo isso para mim, porque graça não é libertinagem. Graça não é libertinagem. O preço que foi pago foi alto. E se ele que era Deus, não intentou ser maior que Deus, mas o obedeceu, olha só, ele era Deus, filho, só que ele obedeceu. Ele obedeceu. E qual é a minha dificuldade? Eu não sou Deus. Eu não sou Deus, cara. A Bíblia fala que eu sou pó, e ao pó eu voltarei. Eu não sou Deus. Não sou. Qual é a minha dificuldade? Se você, cara, isso aqui não é uma palavra para te afastar. Isso é uma palavra para você refletir. Sabe como refletir? Cara, se você não tem conseguido fazer isso tudo, seja honesto com você. Seja honesto com Deus. Quando você chegar em casa hoje, durante a sua semana, seja honesto. Seja sincero. Porque de hipocrisia Deus está cansado. E Ele está cansado desde a antiguidade, está cansado ainda hoje. Ele continua cansado. Porque a gente, como homem, como um ser tão pequeno, a gente consegue se opor a um Deus tão grande. Como que a gente consegue isso? Reflita sobre isso. Pense porque seu coração é tão obstinado. Pense porque, cara, não passe a sua vida sem pensar e refletir sobre as suas ações. Não passe. Esse é o conselho de toda a Bíblia. E se você não consegue, porque graças a Deus, não é pelas nossas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus, mas essa fé em Cristo Jesus não me dá o direito de continuar numa prática de pecado, ela não me dá esse direito. Se você não consegue, seja sincero com Deus. Sabe, ajoelha, ora, pede ajuda. Faça como Jeremias falou, peça conselho aos antigos. Peça conselho às pessoas que, de alguma forma para você, Deus mostra que, cara, é uma referência, é um cara que pode te aconselhar, pode estar com você. Peça. E peça enquanto as pessoas ainda te alertam. Porque quando os alarmes pararem, só significa uma coisa. Acabou. Quando os alertas pararem, quando os profetas pararem de falar, quando os pastores não falarem mais, acabou. Acabou de duas formas. Ou a igreja foi arrebatada, ou você já está na morte eterna. E eu vou continuar lendo aqui, ó, a respeito do templo que ele fala. Depois de virdes, vos apresentei diante de mim, neste templo onde o meu nome é invocado, e dizer, estamos salvos? Para continuar cometendo abominações, este templo onde o meu nome é invocado, será porventura, isso aqui é Deus afirmando, será porventura um covil de ladrões a vossos olhos, mas eis que eu também vi o oráculo de Yahvé. E depois, aí agora Deus vai fazer o contraponto. Como assim o contraponto? O templo para o judeu naquela época, para o povo de Israel, era sagrado, era o lugar onde Deus habitava, só que agora Deus vai tirar o povo, vai tirar Jeremias da geografia, que eles acreditavam onde era a habitação de Deus, e vai levar para outro lugar, que também tinha um templo, onde Deus era adorado. E vai mostrar o que vai acontecer com eles e com o templo. Aí ele continua. E depois, ao meu lugar em Siló, isso aqui é Deus falando para Jeremias, onde eu outrora fiz habitar o meu nome, e vede o que eu lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Por causa da maldade do meu povo Israel. Aí ele fala assim, o meu nome lá era adorado. Eu estabeleci meu nome lá. Agora, vocês acham um lugar geográfico tão importante assim? Beleza, vou destruir vocês e um lugar geográfico. Vamos ver o que é mais importante. Vamos ver? E é isso que Deus está falando para o povo e está desafiando. Cara, por isso que Cristo é perfeito, mano. Ele é perfeito quando ele fala o quê? O que ele fala? Que
A hora vem, a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí a mulher chega para ele e fala: pai, é ali em Samaria. Você fala do que você não conhece, o judeu fala do que conhece. Aí ele vem: não é nada disso. Vocês vão adorar em espírito e em verdade, no espírito de vocês, e em verdade que sou eu, a palavra, vocês vão me adorar. Não é à toa que quando a gente adora algo, alguém ou um lugar, Deus faz questão, entenda, para quem é filho, Ele faz questão de derrubar. Por que Ele faz questão de derrubar? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide. Ele não divide. Tanto é que Ele pega para o povo de Judá aqui, Ele vai e fala: vocês estão achando que o templo é o lugar onde eu habito? E vocês vão continuar fazendo abominações, vão continuar indo contra tudo aquilo que eu falei. Então eu vou levar vocês a um lugar que junto com vocês já foi um povo, que é o povo de Israel, que foi levado a cativo, foi destruído pelo reino da Síria. Eu vou levar vocês lá. Vem cá, Jeremias, vou te mostrar o que aconteceu onde meu nome era invocado. Vou levar vocês lá. Aí ele continua: mas agora, visto que praticardes todos esses atos, oráculo de Yahvé, visto que não escutastes quando eu vos falava com instância. Aí ele fala aqui, ó: com instância e sem me cansar, e não respondestes aos meus apelos. Você tem noção do que é um Deus? Isso aqui parece ter humilhação. Isso aqui parece humilhação. Vocês têm noção do que é um Deus falar que insistiu numa pessoa, insistiu num povo, insistentemente, um Deus que fez apelo. Ele fez apelo. E o povo, não contente, decidiu rejeitar tudo isso. Ele fez apelo. O povo, não contente, decidiu rejeitar isso. Aí o que ele fala? Cadê? Fiz apelo. Tratarei o templo onde meu nome é invocado, em que pondes a vossa confiança, o lugar que dei a vós e a vossos pais, como tratei Siló. Eu vos expulsarei da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos e toda a raça de Efraim. Está vendo? Meu contraponto aqui era o templo. Aqui era o templo. E aqui Deus estava falando a respeito do templo. Ele estava falando a respeito de ritos. Ele estava falando a respeito de pessoas que não observavam mais o mandamento dele, nem a aliança a respeito dos 10 mandamentos que vinham antes dos ritos. As pessoas que não olhavam uma para as outras. As pessoas que não observavam mais os órfãos e as viúvas. As pessoas que não observavam mais o estrangeiro. As pessoas que não estavam mais preocupadas com isso. Ainda assim, com a cara limpa e lavada, elas iam no templo e falavam: nós te adoramos, Senhor. Nós estamos salvos. Por quê? Porque nós estamos nessa região aqui, nesse lugar geograficamente dito pela história que você habita aqui. Mas eles mesmos não observavam a palavra. Por quê? Ao mesmo ponto que o nome de Deus era glorificado ali, o que o salmista Davi fala? É o salmista Davi, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas está na Bíblia. Deus não habita em quê? Isso está escrito no Velho Testamento, na Torá. E eles deixaram de observar isso. Assim como nós deixamos de observar tantas coisas. E eu digo novamente: quais são os ídolos que você tem levantado? Quais são os ídolos que você tem levantado? Quais são os ídolos que têm feito você se opor à vontade de Deus? Quais são eles? Porque aqui era o templo. Só que para você ver como o ídolo, como as coisas que nós levantamos são tão perigosas, que o templo, o rito, teve a capacidade de fazer as pessoas se esquecerem uma das outras. Teve a capacidade. O que Cristo fala? Que os últimos dias seriam tempos trabalhosos e o quê? Corridos. Corridos, não é? E o amor se esfriaria. Perfeito. A Bíblia, ela é feita de ciclos. E muitas coisas que acontecem no passado acontecem hoje. A apostasia aqui e a luta contra a fé, a resistência contra Deus, é a mesma que acontece hoje. É a mesma que acontece hoje devido a ídolos que nós levantamos. É a mesma. É a mesma. Ou seja, como assim é a mesma? Cara, eu coloco minha profissão, eu coloco meus filhos,
E eu vou falar uma coisa aqui, que é complicada de se ouvir às vezes, mas às vezes a gente não entende. Maria chega a Jesus e fala o quê? Mestre, estão te chamando lá fora. Não, um discípulo chega e fala assim, mestre, sua mãe está te chamando lá fora. Aí Jesus olha assim para ele e fala assim, minha mãe, minha família e os meus irmãos estão aonde? Ele fala o quê? Minha mãe, minha família e os meus irmãos estão aonde? Estão aqui comigo. Maria não era a mãe dele? Certa vez, a outra pessoa que perde o pai, isso aqui é difícil falar, só que as pessoas não prestam atenção nisso, a outra pessoa que perde o pai, o que Cristo fala para essa pessoa? Deixe os mortos enterrar seus mortos. Você não tem a ver com isso. São coisas difíceis de se ouvir. São coisas difíceis de se ouvir. A Bíblia mais à frente com Cristo fala o quê? E quando eu falo de ídolos é porque o que nós adoramos tem uma capacidade extrema de nos afastar da vontade de Deus. O que nós adoramos tem uma capacidade extrema de turbar o nosso coração e nos fazer afastar do que é real. E eu falo isso, olha só, com muito respeito. Não tenho esposa, não tenho filhos, não perdi um pai. Não perdi nada disso. Nada. Então não me entenda, porque eu não estou falando isso com desrespeito. Não estou falando com desrespeito, porque muitas pessoas podem falar para mim, e eu acho justo. Pô, você nunca perdeu um pai. Cara, você nunca teve uma esposa. Você nunca teve um filho. E é uma verdade. Isso é uma verdade. Essa dor eu não passei. Mas a pessoa que falou, ela se entregou por você. A Bíblia que você carrega está manchada de sangue de pessoas que passaram por isso e não negaram a fé. Os mártires da igreja e a galeria dos heróis da fé em Hebreus que o pastor leu aqui na quarta-feira está manchada de sangue. Você sabia disso? Está manchada de sangue. Você acha que o que está na tua mão é limpo? Ela se torna limpo pelo sacrifício de Cristo, porque o que está na tua mão está manchado de sangue. E de sangue de muitas pessoas inocentes que largaram pai, largaram mãe, largaram filhos e largaram famílias. Pessoas que foram menosprezadas pela sua família, por causa do Evangelho. Tanto é que mais à frente Cristo fala o quê? Qualquer um que amar pai, mãe, filho, esposa, não é digna do meu reino. Não é digna do meu reino. Não é digna do meu reino. Isso significa que você não deve amar o seu filho? Não deve amar a sua esposa? De maneira nenhuma. Isso só significa que eles têm que estar no lugar certo. No lugar certo. Assim como o templo deveria estar no lugar certo. Eles não são ídolos. Eles não foram feitos para serem adorados. A única coisa que foi feita para ser adorada e ter a nossa devoção foi Deus. Foi a única coisa. É a única coisa que foi feita para nós adorarmos. Foi Deus. Não foi filho, não foi esposa, não foi emprego, não foi carreira, não foi nada disso. Nada disso. E isso é tão interessante, porque eu vou ler aqui e vou ser rápido. Isso aqui é tão interessante porque vou voltar lá em Jó rapidinho, por quê? O que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. E sabe qual é interessante? Às vezes a gente critica Deus quando a gente perde tudo. Só que como eu falei, Deus faz o quê? Ele ensina quem ama e corrige ao seu filho. Jó perdeu tudo, não perdeu? Só que será que talvez se ele não tivesse perdido tudo, ele conheceria Deus da forma que ele conheceu? Será que ele teria conhecido? Será que se o povo de Judá não tivesse passado por tudo que ele passou, haveriam remanescentes de Judá? Será que tudo que você passa de fato, isso é interessante, será que tudo que nós passamos de fato são para a gente nos lamentar? São para nos lamentarmos? São para reclamar, murmurar? Será que de fato tudo que passamos é porque a vida é injusta? Porque esse é um discurso fácil. Eu falar que tudo que eu passo é porque a vida é injusta, é porque Deus não me observa, é porque eu estou no vento, é porque eu estou passando, porque eu estou em pecado. Será que a vida é tão injusta assim, ou será que você tem um coração tão obstinado e duro, que se Deus não te abater e não quebrar o seu orgulho, você não vai ver Ele?
Você já parou para refletir a respeito disso? Vocês já pararam para refletir a respeito disso? Que se Deus não derrubar os ídolos que nós temos, e às vezes derrubar significa realmente destruir e nos levar ao pó, nós não nos voltaríamos para Ele? Nós não nos voltaríamos. Nós não nos voltaríamos. Isso é tão interessante que em Jerusalém, no ano 70, houve uma grande perseguição. Vocês sabiam disso? Houve uma grande perseguição pelo imperador Nero. Houve uma grande perseguição. Mas a igreja estava do jeito que está hoje. Como assim a igreja estava do jeito que estava hoje? Em Jerusalém, o evangelho era pregado, em Samaria também, mas e os confins da terra? A igreja estava localizada naquela região. Se não houvesse perseguição, e isso eu falo com muita clareza, porque se você for pegar e estudar a história, se não houvesse perseguição, talvez você não estivesse escutando o evangelho. Talvez o evangelho se resumiria de novo a uma religião judaica, revisada. De tão presente que ela estava em Jerusalém, e não saía. Então, posso falar uma coisa? Deus precisa quebrar os nossos ídolos. Deus precisa. Deus precisa e Ele tem que derrubar os nossos ídolos. Porque senão a gente não vai enxergar Ele com clareza. A gente não vai. Não vai. E eu vou continuar aqui rapidinho. Aí agora ele desce e fala a respeito disso. No 21, 7:21. Assim disse Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, acrescentai a vossos holocaustos e a vossos sacrifícios e comei a carne dele. Comer a carne dele. Antigamente, antes disso aqui acontecer, quem era o detentor total do sacrifício? E o sacrifício subia como aroma suave a quem? A Deus, não é? Sabe o que Deus fala para o sacrifício? E o sacrifício aqui se tipifica as obras das nossas mãos, hoje. Sabe o que ele está falando para as obras das nossas mãos dentro do templo? Na nossa religiosidade aqui? Sabe o que você pode fazer com isso tudo? O que você quiser. Faz o que você quiser. Não me interessa mais. Realmente não me interessa. Já que você não quer cumprir o que eu falo, eu não tenho que cumprir o que eu falei com você. Eu não tenho. Eu não tenho que cumprir. Por que eu teria que te salvar se você não quer ser salvo? Você já parou para pensar nisso? Por que você tem que estar debaixo da graça se você não quer estar debaixo da graça? E vive uma vida libertinosa? Como é que você quer que o seu filho se converta se você não o ensina? É difícil, né? É complicado. Como é que você tem a capacidade? E Cristo não, 1 João fala isso. Cara, como é que você fala que ama a Deus que você não vê e não ama ao próximo que você não vê? Não o perdoa. Como é que você tem essa capacidade? Me explica. Isso é Deus falando para o povo. Me explica. Senta comigo aqui, vamos conversar. Deus chama Jó para conversar e agora é Deus falando com o povo. Me explica. Como é que você tem essa capacidade? Se tudo que eu falo, que você vai me amar de verdade, é a respeito da sua relação com o outro. O seu amor por mim é manifesto na sua relação com o seu próximo. O seu culto é aceito quando a relação com o seu próximo é do meu agrado. Tanto é que a respeito do casamento, o que o apóstolo Paulo fala? Que orações às vezes não chegam nem ao teto porque se torna de bronze quando o esposo e a esposa estão o quê? Tudo se manifesta na relação com o outro. O seu amor por Deus é medido na sua relação com o próximo. A Bíblia toda vai falar isso. A Bíblia toda vai falar isso. Tanto é que Jeremias começa chamando a atenção do povo não para o ritual. Ele começa chamando a atenção do povo para quê? Para a observância dos 10 mandamentos. Quando Jesus fala para os fariseus, ele fala o quê? Hipócritas. Quem vos ensinou a fugir? João Batista. Hipócritas. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que ele fala isso? Porque os fariseus da época observavam a lei, mas não a cumpriam. Falavam tudo correto. Seus ritos eram perfeitos. Tanto é que Jesus fala o quê? Façais tudo o que ele fala. Tudo. Ele falou para os fariseus. Falou para as pessoas. Cara, tudo que eles falam, faz. Faz. Tudo que eles falam. Mas as suas práticas, o que Jesus falou? Não a imiteis. Agora, como é que a gente tem essa capacidade? Fala comigo. Como? Querer a graça é fácil. Querer estar debaixo da graça é fácil. Mas só o querer é fácil. Porque embora nós tenhamos o Espírito,
a luta continua. Embora nós tenhamos o Espírito, a militância da luta contra a carne continua. Entretanto, se a minha carne tem vencido o meu Espírito, duas coisas podem ser apresentadas aqui. Se a minha carne tem vencido o meu Espírito, eu sou um neófito e sou um menino e nasci agora na fé. Porque isso acontece, eu não tenho experiência ainda, estou crescendo. A Bíblia fala isso, que a vida do cristão é o quê? É constituída de fases. Ora você é um menino, você desenvolve, aí você se torna, entre aspas, falando em figura de linguagem, um adolescente, logo até todos chegarmos à estatura de varão perfeito, varão completo, a estatura de maturidade. Só que vamos falar a verdade? Olha para a sua vida, quantos anos você tem de cristão? Vamos ser sinceros? Quantos anos você tem de cristão? Quantos anos? Ou mais sincero ainda com as pessoas que não são crentes. Há quantos anos você é evangelizado por pessoas? Há quantos anos você escuta a pregação do Evangelho? Há quanto tempo você tem escutado que Cristo te ama? Há quanto tempo pessoas têm ido até você e manifestado a graça? Só que você, tanto quem está aqui dentro quanto está lá fora, pela obstinação do seu coração, tem rejeitado. Tem rejeitado. Vocês têm rejeitado. Vocês têm rejeitado. Porque é fácil falar. Porque agora aqui tem dois lados. Por que é fácil falar? Estou falando de pessoas aqui que não observam, que não vão ao próximo. Mas tem pessoas que vão ao próximo. E o próximo que escuta suas palavras, será que ele está disposto a ouvir? Porque às vezes eu não tenho humildade suficiente para ouvir o que a pessoa quer falar a mim. Embora eu esteja errado. Então, novamente, pela obstinação do meu coração, sou evangelizado. Novamente, pela obstinação do meu coração, pessoas vêm me discipular, tanto quem está lá fora quanto quem está aqui dentro, e ainda assim, pela dureza do meu coração, o que eu faço? Eu decido rejeitar tudo. E eu não vou me alongar, eu vou ler com vocês Romanos 6 aqui, rapidinho. Romanos 6. E por que eu vou ler Romanos 6? Porque tudo que eu falei para vocês aqui, eu ia ler Jeremias 18. O que eu vou falar para vocês? Leiam Jeremias 18, as primeiras partes, que eu não vou ler aqui porque senão vai demorar muito. Leiam Jeremias 18, por quê? É muito fácil, entenda, eu ler Jeremias 18 a respeito do olheiro, a respeito da argila, dizer que eu estou descendo a casa do olheiro, que eu vou ser quebrado pelo olheiro e logo eu vou ser restaurado. Mas não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz a respeito da casa do olheiro. Deus vem, convida Jeremias a ir à casa do olheiro, para ele observar. E nisso, o olheiro está tratando a primeira argila. Olha que interessante, a primeira argila não fica do jeito que o olheiro quer. A Bíblia não fala que ele pega a mesma argila e coloca na pedra e molda novamente. A Bíblia simplesmente fala que ele pega a argila e deixa de lado. Ele deixa de lado. Isso aqui fala de Israel e da igreja. Porque por um momento o seu povo foi deixado de lado. A nova argila são as pessoas que têm um coração ensinável e que Deus molda e faz o vaso do jeito que Ele quer. Tanto é que no final do capítulo 18, não, no final dessa passagem que Deus está mostrando para Jeremias a respeito do olheiro, Deus fala novamente assim: eu falei isso tudo, falei para o povo ser fiel, falei que eu os abençoaria, só que eles não vão querer. A palavra é bem clara, ela é bem nítida. Ele fala que as pessoas, que o povo de Judá não vai querer. Pela obstinação do seu coração, eles não vão querer. Então cuidado quando você fala a respeito da casa do olheiro. Por quê? Porque às vezes você vai ser a argila que foi rejeitada pela obstinação do seu coração. Porque falar que estou em restauração é muito fácil, quando na verdade eu não aceito as palavras do meu Senhor para que eu seja restaurado. Falar que eu estou em restauração é mole, mano. Falar que Deus está fazendo um novo vaso, que está trabalhando em mim, é fácil. Mas há quanto tempo, em quantas vezes eu vou ficar falando que eu estou sendo restaurado, estou sendo tratado e estou errando e estou sendo resistente à palavra de Deus na mesma coisa por anos. Por anos. Tem alguma coisa errada nisso, né? Agora vamos falar uma coisa. Todo mundo acredita que a palavra de Deus tem poder? Me respondam, eu quero ouvir. Será que tem mesmo? Porque quem está errado, vocês ou a palavra? Quem está errado, eu ou a palavra?
Eu acho que são coisas que nós devemos parar para refletir. Porque se a palavra de Deus realmente tem poder, era para ela ter feito era para ter causado algum efeito em nós. E ainda assim parece que não tem causado. E essas palavras eu digo a vocês, não com pesar, mas para que vocês reflitam e para que essas palavras frutifiquem e gerem arrependimento. Gerem arrependimento e aproximem vocês novamente de Deus. E não só vocês, a mim também. Porque assim como vocês, o meu coração é obstinado. O meu coração é obstinado. E se eu não entender que eu preciso de um coração novo, quebrantado e contrito, que se arrependa aos pés do Senhor e entenda que seus pecados são pesados, eu vou estar que nem o povo de Israel e vou estar que nem a igreja. E só para conciliar o que eu falei, porque isso aqui estava na velha aliança, né? Só que olha o que o Paulo fala para a igreja e neste momento para os gentios em Romanos a respeito do que aconteceu com Israel e o que vai acontecer com a igreja se ela não observar as palavras certas. E se ela se achar maior ou superior que Israel e levantar ídolos como Israel levantou. Eu vou ler o 6 com vocês. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não saibais que todos vós fois batizados em Cristo Jesus e na sua morte, em Cristo Jesus. É na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado... É isso aqui? Ih, eu tenho que achar aqui que eu me perdi, gente. Hã? Não, não é isso aí não, é que é Romanos 6 mesmo, mas eu quero a passagem aqui. Só um minuto. É o 15? Que ele fala sobre o povo de Israel? Espera aí que eu vou achar aqui. Eu tenho certeza que eu errei. Quer ver? 11. Pronto. Romanos 11. Me perdoem. Vamos lá. Só para asseverar o que tinha acontecido, tanto na lei e o que pode acontecer com a igreja na graça. Por quê? Porque às vezes a gente tem no nosso coração a ideia de que somos superior a Israel. A gente tem essa ideia. Às vezes a gente tem essa ideia de que a gente é superior a Israel. Só porque a gente está na graça. Por quê? A gente não vê o juízo eminente de Deus. A gente não vê ninguém vindo, arrasando a nossa casa. A gente não vê ninguém vindo, entrando na casa de um cristão, assaltando no Brasil. A gente não vê essas coisas. A gente não vê. Alguém aqui tem algum filho escravo? Algum rei veio buscar seu filho e levar em cativeiro? Alguém veio? Não, né? Ninguém veio, né? Ninguém veio. Então a gente tem essa ideia de que, por estarmos na graça, a gente de algum modo é meio que superior, né? Porque não acontece um juízo de forma iminente. Mas olha só o que Paulo fala. Pergunto então, não teria Deus porventura repudiado o seu povo? E eu vou ler bem rápido aqui, tá? De modo algum, pois eu também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Não repudiou o propósito de Elias, como ele interpela a Deus contra Israel. Senhor, eles mataram teus profetas, arrasaram teus altares, só fiquei eu, isso aqui é o que Elias fala, só fiquei eu, e querem tirar-me a vida. Mas que lhe responde o oráculo divino? Reservei para mim, isso aqui é Deus falando com Elias, reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram o joelho a Baal. Assim também no tempo atual constituir um resto segundo a eleição da graça. E é só por graça, não pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Isso aqui é Paulo falando para a igreja, para os gentios, o que Deus tinha revelado. Aí olha aqui, vou pular para o 16 para mim não ficar muito extenso. E se as primícias são santas, a massa também será. E se a raiz é santa, os ramos também serão. E se alguns dos ramos foram cortados, olha o que Paulo está falando sobre Israel. E se algum dos ramos foram cortados, e tu, agora ele fala para a igreja, ele fala assim, se algum dos ramos naturais foram cortados, porque na teoria ali e na Bíblia, Deus escolheu Israel para ser luzeiro para as nações. Então eles são os ramos naturais. Aí ele fala assim, se os ramos naturais foram cortados, tu,
oliveiras silvestres, fostem enxertados entre eles, para te beneficiares com eles, da seiva da oliveira. Não te glories. Paulo continua falando, não te glories contra os ramos, e se te vangloriares, sabei que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Porém dirás, foram cortados os ramos para que eu fosse enxertados. Aí Paulo fala assim, a tua ideia está boa. Aí ele fala assim, muito bem, eles foram cortados pela incredulidade e tu estás firmes pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Aí olha só isso aqui, para vocês não acharem que aconteceu no passado, não pode acontecer com a igreja. Ele fala assim, não te ensoberbeças, muito bem, eles foram cortados, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Vamos lá de novo? Eles foram cortados pela incredulidade e tu estás firmes pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Tem noção do que é isso? Se Deus não poupou o povo que Ele chamou, quanto mais nós que somos enxertados. Quanto mais nós que fomos enxertados. Se Ele não poupou o povo que pela sua incredulidade o abandonou, não se guarde em vir à igreja todo dia. Não se guarde em cumprir os ritos, porque embora você esteja na igreja, figueira brava, ramo bravo, enxertado, você pode ser cortado. Você pode ser rejeitado. Não é porque você está na graça que isso não pode acontecer com você. Então não se glorie, não se ensoberbeça, mas entenda que ídolos precisam ser destruídos. Ídolos precisam ser destruídos. E eu preciso entender que o que Deus está fazendo na minha vida é justamente para que esses ídolos sejam destruídos e para que o nome dele seja glorificado. E outra, se Ele está me repreendendo e se Ele se está chamando a minha atenção, é porque Ele é um Pai que me ama. Agora, qual é o contraponto disso? Se você não aceitar a correção, você não é filho. Pare para pensar nisso. Isso não é porque eu estou falando não, cara, porque eu me encaixo em tudo isso. Assim como vocês estão ouvindo, eu já estou lendo esse livro de Jeremias há um tempo. Era um livro que eu estava correndo de ler. Eu admito, eu estava correndo, porque as palavras não são fáceis, assim como toda a Bíblia não é fácil. Porque vocês acham, vamos lá, tá, vou falar rápido. Vocês acham por estarmos entendendo isso, Deus nos ter revelado isso hoje, nós não vamos ser cobrados? Nós não somos mais inocentes. Nós não somos mais inocentes. Então, cuidado. Novamente, eu vou terminar com as frases que eu falei. Tudo que você escutou aqui hoje, desde o louvor, desde de manhã, quem veio de manhã, até agora, guarde. Passe a semana refletindo, examine suas ações, veja aonde está teu coração e entenda que você não é inocente. E se você não consegue lutar contra o pecado, assim como Jeremias falou, pergunte aos mais idosos qual é o caminho certo, qual é o caminho antigo. Procure conselheiros, pessoas que você confie para te ajudar a permanecer firme na fé, pois ninguém faz nada sozinho. E outra, entenda de uma vez por todas, assim como nós temos que entender o que é graça, que o seu amor por Deus é manifesto nas suas relações para com as outras pessoas. Então olhe para o lado. Se você não ama as pessoas que estão do seu lado, que estão do seu lado, e eu falo amar mesmo, porque ele fala para a gente suportar o fardo um dos outros. Se vocês não amam, cuidado, porque vocês também podem não ter recebido o amor de Deus nem experimentado a graça, e estão aqui à toa e em vão. Então, reflitam mesmo, e não fiquem com essas palavras como se fosse algo pesado ou algo de juízo, Deus vai me matar, não. Assim como aconteceu com o povo antes de ir para o cativeiro, isso aqui são alarmes, isso aqui são profecias a respeito de coisas que podem vir a acontecer. Elas podem vir, elas ainda não aconteceram. Então, já que elas ainda não aconteceram, observe tudo, pondere as palavras, examine-se,
e viva realmente uma graça real. Essa é a minha oração. E aqui eu agradeço muito por vocês terem me aturado e me ouvido.